Alô, alunos. Essa aula de hoje é uma sequência da aula da semana passada que se referiu aos corantes. A aula da semana passada foi um exemplo de matemática que pode ser abordada de forma interdisciplinar quando vocês estiverem na escola preparando as sequências didáticas de vocês. Permite a interdisciplinaridade com a história, com português, com artes. Então, é uma temática bem interessante que faz com que a química seja inserida junto com outras temáticas para que o aluno perceba que há uma correlação entre os conhecimentos. Hoje, nós vamos dar sequência àquele assunto que nós começamos a abordar na semana passada, dizendo de onde vem a cor. Porque nós apenas dissemos que os corantes eram coloridos, mas não porque eles eram coloridos. Então, a ideia das aulas dessa semana é dizer por que são coloridos. Nós vamos fazer isso de maneira bastante breve e sintética, apenas para que vocês tenham uma ideia do que se trata, para que possam aprofundar se for do interesse de vocês no futuro. Também permite abordagens interdisciplinares, por exemplo, com a física. Então, do que trata? Primeiro nós vamos tratar da luz, porque a cor é resultado da interação da luz com os materiais. Então, até Deus viu que a luz era boa. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que Deus disse no primeiro dia da criação, faça-se a luz, e a luz foi feita. E Deus viu que a luz era boa. E, de fato, a luz é boa porque é da interação da luz com os materiais que surgem todas essas cores bonitas que nós estamos vendo nas hortênsias, nas primaveras ou buganvílias e também, por exemplo, na cor do vinho ou nos quadros que a gente aprecia tanto. Por exemplo, esse é o quadro Girassóis, do pintor holandês Van Gogh, que é um quadro muito famoso. Qual é a natureza da luz, então, e como é que a luz interage com os materiais? Então, a primeira coisa é a gente pensar num modelo que explique a natureza da luz. O modelo que nós vamos abordar agora é o modelo proposto por Maxwell. Maxwell propôs esse modelo no século XIX, em 1860, e ele propôs o modelo trabalhando com 4 equações matemáticas. Como essas 4 equações matemáticas descrevem as relações entre radiações eletromagnéticas e radiações elétricas, a teoria dele é conhecida como eletromagnetismo. E aqui é a proposta de como é a natureza da luz, ou seja, um campo elétrico e um campo magnético se propagando numa mesma direção, sendo que esses campos são perpendiculares entre si. É isso que essa figura está querendo mostrar. Wavelength quer dizer comprimento de onda, e comprimento de onda é representado pela letra grega lambda. Comprimento de onda é a distância entre um máximo e outro máximo. Então, isto é comprimento de onda. Todas as equações que descrevem o comportamento da luz ou da radiação eletromagnética são equações em senos e cossenos. Como eu disse, o espectro é eletromagnético porque o que é espectro? Está querendo dizer que é um contínuo, e é eletromagnético porque é um campo elétrico e um campo magnético que descrevem, então, esse comportamento. E a gente tem várias regiões no campo eletromagnético, que é desde ondas de rádio, que são as ondas de menor energia, até raios gama, que são as ondas de maior energia. E o que está sendo mostrado nessas figuras é o efeito da radiação eletromagnética ao interagir com os materiais em cada uma dessas regiões. Então, reparem, por exemplo, no infravermelho, nós estamos vendo uma figura meio avermelhada. Isso é a detecção do calor emitido por um corpo vivo na região do infravermelho. Infravermelho é emissão de energia na forma de calor. Então, por exemplo, as miras telescópicas
de detecção no escuro são miras com detetores na região do infravermelho. E aí todos os corpos vivos, que são aqueles que emitem calor, são detectados mais ou menos com essa aparência. Na região do visível, reparem que a região do visível, por que se chama visível? Porque é a região do espectro eletromagnético onde a humanidade consegue perceber, consegue detectar a radiação. Então, chama-se visível porque quem nomeou o espectro eletromagnético foram as pessoas, e as pessoas denominam visível o que é visível para elas. Morcegos, borboletas e outros animais enxergam em outras regiões do espectro eletromagnético. E raios gama aqui é uma explosão atômica. Essa expressão é uma expressão muito famosa que relaciona energia com comprimento de onda. Então, a cada comprimento de onda corresponde uma energia diferente no espectro eletromagnético. H é a constante de Planck, C é a velocidade da luz no vácuo, que é uma constante também. Então, agora com números. Então, o que a gente está olhando aqui? O que nós estamos olhando aqui é do comprimento de onda mais curto para o comprimento de onda mais longo. Comprimento de onda mais curto, se vocês lembrarem que E é igual a HC sobre lambda, quanto mais curto o comprimento de onda, maior a energia. Então, reparem, comprimento de onda é aquilo que eu disse para vocês, vou pegar aqui que fica mais fácil. Daqui até aqui, um máximo ao próximo máximo. Isto é o comprimento de onda. Reparem que aqui os comprimentos de onda são curtos e aqui os comprimentos de onda vão ficando mais largos, maiores. Quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Aqui é a região dos raios gama e aqui embaixo das ondas de rádio, como a gente tinha visto na ilustração anterior. E aqui está até ampliado. Estão reparando? Aqui está ampliado porque essa região do visível é muito curta, então está se mostrando que existem as diferentes cores na região do visível, sendo que o violeta corresponde a de maior energia e o vermelho a de menor energia. A região do visível vai de 700 nanômetros a 400 nanômetros. Então, só nessa pequena faixa de comprimento de onda de 700 nanômetros a 400 nanômetros é que os seres humanos têm a percepção da cor. Logo abaixo da luz visível, nós temos a radiação no infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio, e depois raios-x e raios gama e ultravioleta logo acima do violeta. Então, ultravioleta é mais energético do que o violeta. E aqui é uma escala para vocês verem os comprimentos de onda, e é isso, tá? Espero que vocês já tenham ido lendo, mas eu falei isso, 400 e 700 nanômetros é a faixa do visível. As estrelas e as galáxias emitem radiação em todos os comprimentos de onda, e C é a velocidade da luz no vácuo, H é a constante de Planck, e L é o comprimento de onda, não é L, é lambda. Lambda é o comprimento de onda, certo? Acho que está tudo discutido. Aqui é para vocês compararem frequência, energia e comprimento de onda. Só isso. Então, é um ponto para separar olhando com mais cuidado e é só isso. Reparar que quando a energia, aqui nós estamos indo de energias, aqui ó, comprimento de onda maior e aqui comprimento de onda menor. Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia, olha, energia maior. Então, a energia está aumentando nesta direção e está diminuindo nesta direção. E aqui tem um
termo frequência que eu não comentei. Então, é o seguinte, E é igual a H-Ni. Ni é frequência, certo? E, portanto, Ni é igual a C sobre lambda. C sobre lambda é frequência. Portanto, a energia é diretamente proporcional à frequência, inversamente proporcional ao comprimento de onda. No infravermelho, normalmente, quando se discutem as energias na região do infravermelho, a escala é mais interessante em frequência. Quando se discutem as energias na região do ultravioleta, a escala é mais interessante em comprimento de onda, em nanômetros. E em frequência, em centímetro a menos 1, na verdade, em frequência e em número de onda, que é o inverso do comprimento de onda, que é centímetro a menos 1. Frequência em hertz. As tabelas de infravermelho normalmente vêm em número de onda, que é o inverso da frequência. Muito bem, acho que eu falei as coisas mais importantes. E as figuras representam interações, fontes, isso aqui são fontes de cada um desse tipo de radiação. Então, fontes de ondas de rádio e assim por diante, de micro-ondas, radar também é fonte de micro-ondas e assim por diante, luz visível. E aqui são escalas de tamanho para se ter uma ideia da relação da diferença dos comprimentos de onda. Então, está dando uma escala. Aqui o tamanho é de uma molécula de água e aqui o tamanho é de um campo de futebol, porque a gente está indo de 10 à terceira até 10 a menos 11. Então, é 10 a 14 de diferença de comprimento de onda, é uma diferença muito grande. Portanto, isso aqui não é uma escala linear, né? Por isso que está mostrando a diferença relativa de tamanhos, para se ter uma ideia da diferença de comprimentos de onda nessa escala de espectro eletromagnético. Tecnicamente, luz é só a região do visível. Informalmente, chama-se de luz o espectro eletromagnético inteiro. Mas quando a gente diz absorção de luz, se for ser formal, nós estamos nos referindo especificamente à região do visível. Bom, a luz, agora na região do visível, quando ela se propaga no vácuo ou no ar, a velocidade de propagação é igual para todas as energias. Então, a gente não vê cor, a gente vê a luz branca. Quando a luz atravessa um meio que é diferente do vácuo ou do ar, as diferentes energias são defletidas diferentemente nesse meio. Então, são diferentemente dispersas no meio. Então, o primeiro prisma vai fazer que as cores se separem. Esse também é o efeito das gotas d'água com a luz do sol. Por isso que a gente só vê arco-íris quando tem chuva e tem sol, porque a luz branca incide nas gotas de água e as gotas de água fazem com que as diferentes cores se separem. E aqui está mostrando um segundo momento onde essas diferentes cores, então, que se separaram, porque as velocidades com que as diferentes energias percorrem o meio são diferentes, portanto, os ângulos de difração são diferentes. Então, o que acontece? O que acontece é que essa fenda agora seleciona só uma cor, que no caso é o amarelo, e aí mostra que o amarelo, que é uma cor só, não pode ser separado em outra cor, ao atravessar o prisma, simplesmente ele é desviado. A palavra que eu queria dizer é que era desviado também. Ele é desviado em sua trajetória, mas não há mudança de cor, porque não há mais como mudar a cor, porque é uma cor definida que está atravessando o prisma. As relações que eu estava escrevendo anteriormente estão aqui resumidas. Olha, frequência é velocidade da luz sobre lambda,
e c é a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Lambda é comprimento de onda. Normalmente ele está em metros ou em nanômetros, na espectroscopia do ultravioleta, e a Ni é a frequência, normalmente em hertz. E aqui não está dito, mas ainda tem uma outra unidade, que é número de onda, cuja unidade é centímetro a menos 1. O modelo de Bohr foi desenvolvido considerando-se exatamente essas interações da luz com os materiais. O que acontece quando um átomo absorve luz é a promoção do elétron de uma camada de menor energia para uma camada de mais energia. A gente diz que o elétron foi excitado, e o elétron excitado emite energia para voltar ao estado fundamental. Então, nós temos órbitas que têm energia fixa e são energias definidas, que podem, então, vamos supor, se o elétron está nessa órbita, ele pode receber energia e ser promovido para essa órbita, e dessa órbita ele pode emitir energia e voltar para a órbita original. Portanto, um átomo isolado ele pode absorver energia ou emitir energia, e ele absorve energia que é uma energia definida. Portanto, é um fóton de comprimento de onda definido. Isso dá origem a espectros atômicos, que são espectros de linha. Cada linha corresponde a uma energia definida, e esse foi o resultado experimental. Empírica é uma equação que deriva de resultados experimentais, se medindo a distância entre as linhas, e esse resultado experimental foi o resultado que reforçou a proposição do modelo de Bohr. Por isso que eu disse que essa temática é interessante, da interação da luz com os materiais. Por quê? Porque a interação da luz com os materiais e a obtenção dos espectros, tanto de absorção como de emissão atômica, são os subsídios experimentais para a proposição dos modelos atômicos. Bom, então com isso a gente termina a primeira aula sobre a interação da luz com os materiais. Claro que existem mais processos. A luz pode ser absorvida pelos materiais, pode ser emitida pelos materiais, pode ser refratada ou pode ser refletida pelos materiais. Então, esses são basicamente os processos da luz ao interagir com os materiais. Agora, na segunda aula dessa semana, nós vamos tratar essencialmente de cor.